Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa noite muito quente, ainda 30 graus. Em Porto Alegre tivemos 36 graus no meio da tarde, né? Não vai ficar o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, porque depois dá estouro na conta de luz, né? Então, pegou no sono, né? Ou liga antes de entrar no quarto, depois desliga para dormir. Senão dá um rombo. Apesar que do jeito que está o calor, o cara liga o ar, dali a pouco tem que ligar de novo. Né? O cara acorda com o calor. Não dura muito tempo. Não, o calor acorda o sujeito. Eu estou falando isso porque a luz está lá nas nuvens, né? E porque também ainda está muito quente, o sol ainda reina lá fora. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa segunda-feira, onde o Grêmio mostrou que está reagindo no campeonato, porque o Grêmio vinha de um mês sem ganhar um jogo em casa. Não ganhou do Bahia, não ganhou do Sport Recife, agora ganhou 2 na sequência, ganhou uma fora de casa do Atlético Mineiro e ontem ganhou, com a ajuda do goleiro ou não, ganhou do Vasco da Gama, era o que precisava fazer. E agora vamos para um jogo muito importante, Grêmio e São Paulo, em cima de quem o Grêmio ganhou o primeiro título brasileiro, depois o Grêmio naquela Copa do Brasil de 2001, passou por eles. Em 2007, quando o Grêmio foi vice-campeão da Taça Libertadores da América, também passou por eles. Em compensação, em 2008, o Grêmio foi surpreendido com o São Paulo correndo por fora, lhe tirando o título. São muitos enfrentamentos históricos. E o Internacional foi para o Ceará, querendo se aproximar do Palmeiras. O Palmeiras tropeçou, mas o Internacional não conseguiu se aproximar, mas acabou sendo ponto ganho, porque agora tem 4 para 3 vagas. Então o Internacional, tudo que for pontinho, que for acumulando, embora agora vá ter que subir de 3 em 3, o Inter vai jogar em casa contra o América Mineiro, na obrigação de ganhar. Se não vê o Grêmio se aproximando, pode ver o São Paulo reagindo, pode ver o Flamengo se afirmando. Enfim, essa é uma hora de não titubear mais na competição. Só para falar um pouquinho mais do final de semana, para já passar a palavra para o Marco Antônio Souza e para o José Olavo Bisol, que nas horas vagas é genro do presidente Romildo e é colorado, viu, Marco Antônio? Só para te ter uma ideia de quem está te ladeando aí. Inimigo na trincheira, então. Exatamente. No final de semana tivemos uma notícia muito alegre e uma muito triste. Né? Chegar ainda com 3 rodadas por realizar e não ter mais nada para fazer na competição. O Juventude acabou caindo para a Série B, não tem mais nada para fazer. Aliás, tem mais 2 rodadas só, né? Então, o Juventude já deu os doces, já está eliminado da Série B, caiu para a Série C. Em contrapartida, o Brasil de Pelotas se salvou da Série C, né? Já está com 46 pontos, já está sobrando pontos. Com 43 já escaparia, ganhou fora de casa do Boa. O Juventude perdeu em casa para a Ponte Preta. Antes de rolar a bola aqui para o Marco Antônio e para o José Olavo Bisol, mandar um abraço para o casal, seu Antônio e a dona Ivete, que dizem ver o programa todas as noites. Me passou o Milton Machado o recado aqui. Não sei se isso é bom ou ruim para a saúde deles, mas de qualquer forma eles gostam, né? Para ver todo dia. Eu tenho um cara que me xinga todas as manhãs na Grenal e todas as noites aqui. É o João de Stey. Teu fã? É. Teu fã? É, mas me xinga assim, ó, pesado. Eu digo, calma. Me assiste todos os dias há 20 anos só para me xingar, cara. E não adianta nada. Eu acho que ele acha engraçado me xingar, né? Esse casal parece que o problema é quando... Gremista safado, sem vergonha, teu Grêmio. O problema Mesmo que eu diga alguma coisa em favor do Inter, ele acha que é em favor do Grêmio. Vou dizer uma coisa agora em favor do Grêmio, do Inter, então. O Grêmio vai ajudar o Internacional por tabela. E o Inter não pode mais ajudar o Grêmio. Se o Grêmio ganhar de um que venha a ser candidato a incomodar o Internacional, está se ajudando, obviamente, o Grêmio, e está incluindo o Internacional no cálculo. Porque se der vitória constante do mesmo, né? Por exemplo, o Grêmio perde para o São Paulo e ganha as outras 4. E o São Paulo ganha as outras, fica ruim para o Internacional. Ou o mesmo processo acontecendo em relação ao Flamengo. É que o cálculo ficou muito estreito. O Palmeiras disparou, o Flamengo tem 60, o Internacional tem 62 o Inter, né? 60 tem o Flamengo, 58 tem São Paulo e Grêmio. E Zé Fini. Tá? E hoje o Santos vai ficar com a 6ª vaga, ganhando da Chapecoense em casa. Se não ganhar,
aí encosta no Atlético Mineiro, que tem 47, mas senão vai a 49 e começa a ganhar algum corpo. Boa noite para os senhores aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. O Marco Antônio é mais velho na casa, viu, Zé Bisol? Boa noite aos telespectadores. Eu queria, antes de começar esse assunto, eu queria dizer que eu acho que uma das coisas boas e bonitas que aconteceu no futebol foi lá no Co-Irmão, agora recentemente, que foi essa reunião do Conselho, em que houve a punição para os que eles entenderam mal dirigentes. Eu não quero entrar no mérito da questão, até porque eu desconheço, não poderia entrar. Mas se o julgamento foi esse, eu acho que a medida adotada foi exatamente aquela que deveria ser. E vou dizer até com uma ponta de inveja, eu digo isso. Que pena que o Grêmio não é assim. Que pena que o Conselho do Grêmio é muito mais parecido com o Congresso Nacional, uma fábrica de pizza, que não faz nada, que se omite. Mas o Inter era assim também. Essa é a primeira grande decisão do Rio Grande do Sul. Não deve ser do Rio Grande do Sul, deve ser a primeira do Brasil. O Brasil, bom, Vasco da Gama, ninguém nem sabe quem é o presidente do Vasco. Do Brasil, olha, é um exemplo a ser seguido. Eu duvidei que isso acontecesse. Duvidei, porque eu achei que o Conselho Internacional fosse ser parecido, ou fosse agir da mesma forma que o Conselho do Grêmio agiu. Na hora H não ia punir ninguém. Olha, meus parabéns. Eu gostaria que o conselho do meu time tivesse agido dessa forma. Deixa eu dizer uma outra coisa. Mais uma coisa, e não é só com relação ao passado, é com relação ao presente e ao futuro, que o clube vem se omitindo vergonhosamente. Porque nós estamos aqui reclamando de governo, políticos. Agora, quando é a hora de nós fazermos o nosso dever de casa, de fazer aquilo que nós temos chance de fazer, não se faz nada. A diretoria do Grêmio está se omitindo, o Conselho do Grêmio está se omitindo e os dirigentes do Conselho do Grêmio estão se omitindo. Quando nós temos um sócio indiciado na Lava Jato por ter recebido dinheiro dentro e fora das dependências do estádio, isso é muito grave. Isso é tão grave como o triplex, como o sítio, como o dinheiro do Aécio, todas essas coisas. É tão grave. Esses fatos são graves para o Brasil e esse outro fato é gravíssimo para o Grêmio. O que se faz? Nada. Se acoberta, se joga para baixo do tapete, no melhor exemplo do Congresso Nacional. Aliás, o Conselho e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, são órgãos de representação popular. Agora, os representantes têm que saber qual é o que os representados querem. E eu tenho certeza que a torcida do Grêmio queria que tivesse punição, tivesse investigação. Tá, mas e quando estavam juntos nessa parada? Porque quem recebe o dinheiro, normalmente, não é o único que fica com a grana. Porque aí, se for expulsado, daqui a pouco tem que ser, como dizem os advogados, vocês dois advogados, lato sensu. Né? Tem que analisar a questão no sentido amplo. Follow the money. Para isso, Para isso deve ser feita uma investigação. A investigação já foi feita. E são duas coisas completamente diferentes, que no Grêmio se disse uma das maiores asneiras jurídicas que eu já vi nesse país. Como houve prescrição e não houve punição criminal, não poderia haver punição no Grêmio. Olha, a questão ética não tem nada a ver. Isso é em relação ao presidente Guerreiro. Não, é com relação ao fato dos cheques da SL. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quantas vezes nós vemos médicos e advogados serem punidos pela OAB, pelo Conselho de Medicina, e não são punidos criminalmente? Agora, se o cidadão que recebeu lá o R$500 mil ou de dólares do doleiro, do Youssef, esse mesmo que fundamentou uma série de condenações na Lava Jato, esse mesmo doleiro disse que veio aqui e mandou entregar em Porto Alegre pacotinho, R$500 mil, não sei se reais ou dólares, mas de qualquer forma, dólares, melhor. E não foi só para ele. Agora ninguém quer saber disso, ninguém quer investigar. Que isso? Mas que é isso? Quer fazer isso com o seu dinheiro? Se a diretoria do Grêmio, se os dirigentes, os conselheiros querem fazer isso com o seu dinheiro, ótimo. Com o dinheiro do clube não pode fazer. Me desculpe, não pode fazer, não pode se omitir. Assim como nós queremos punição para os políticos, nós queremos punição para os políticos do nosso clube. Olha, inveja no Internacional, parabéns para o Conselho Internacional.
Fiquei orgulhoso de ser gaúcho. Infelizmente não foi no meu clube. Gostaria que tivesse sido. Infelizmente não foi. Vou passar para o Zé Olavo Bisol, que é conselheiro do Internacional do Convergência Colorado. E só fazendo uma análise em cima do que disse o Marco Antônio, e acho que o mais avalizado para avaliar até é o Zé Olavo Bisol, mas que eu gostei do Conselho do Internacional, de uma grande parte, foi que deixaram de lado os longos anos de amizade e de convivência até social, até de dia a dia, até de final de semana na casa da Vila Nova e tal. Fecharam os olhos e alguns... Colocaram o clube em primeiro lugar. É isso que tem que ser feito. Não retribuíam favores pessoais com o clube. E isso é que não pode continuar. E nem bebedeiras, e nem mulherada, nem outras coisas. Então a gente tem que dizer tudo isso. Claro, porque é assim que funciona. Como é que eu vou condenar um cara que me ajudou, mas se o cara cometeu uma coisa que está escancarada, como é que tu não vai agir dessa forma? Olha... O Rec, eu fico muito à vontade de dizer, sabe quem foi o dirigente do Grêmio que melhor me tratou, que me tratou com mais distinção? O ex-presidente Guerreiro, nem por isso eu coloquei essa distinção. Mas a mim também nunca tratou mal. Rec, permita-me dizer... Pelo contrário. Boa noite, Marco, boa noite, Rec, boa noite, Maurício, aos telespectadores. Eu também acho que foi uma decisão, um paradigma no futebol, mas também vejo assim, com uma série de fatores que levou o Internacional a tomar essa decisão. Claro, nova lei. A nova legislação que hoje, né, se aplica a nossa questão do Profut, enfim. Se não tomar, responde em quem está presidindo. E a própria gestão. Então, na verdade, o que caracterizou a investigação hoje no Internacional e chegou-se à conclusão foi na questão da gestão temerária. E isso, evidentemente, passou por um processo de discussão interna no clube e, claro, e também fazer os instrumentos e encaminhar o assunto para que se chegasse à conclusão da votação dentro do clube. Não foi fácil, evidentemente, porque o clube, na verdade, o clube de futebol, ele não tem essa discussão, ainda bem, não é uma discussão recorrente, né? Então, quando tem que se formatar isso, embora a gente tenha estatuto, a gente, às vezes, tem certas lacunas de como encaminhar isso juridicamente, até para que ali na frente não se tenha nenhuma discussão jurídica e anule um ato administrativo que foi feito pelo clube, que é o que está sendo feito pelos que foram, né, condenados pelo Conselho Deliberativo. Mas eu entendo que o Inter vem por um processo de, primeiro, a segunda divisão, depois uma situação de investigação do Conselho Fiscal Interno, que gerou uma série de situações, desencadeou uma série de situações de retirada de uma boca do caixa, a questão do uso do cartão corporativo. Então, uma série de situações gerou que o clube, evidentemente, naquele momento tinha que fazer uma quebra de paradigma. Claro que a legislação veio para que a gente pudesse, vamos dizer assim, fundamentar a decisão, mas uma série de situações aconteceu e o clube, evidentemente, tomou essa decisão. Que para mim, eu também tenho para nós, para quem vê de fora, é bacana, enfim, uma decisão paradigma, mas eu como conselheiro jamais queria estar naquele dia lá, foi um dia maior constrangedor dentro do clule. Sim, mas para um mim, dia triste, mas histórico. Um dia triste, histórico, paradigma, que deu exemplo para os outros clubes, mas que para nós que estamos dentro desse processo, jamais queríamos estar discutindo isso. Mas por isso que o Marco Antônio diz que sirva de paradigma. Porque ninguém gostaria de estar numa situação dessas. Que sabe o que acontece? Porque se os caras convivem no dia a dia, vibraram juntos, se abraçaram com títulos históricos, que ali estavam dirigentes históricos. Era do mais alto nível de conquistas do Internacional. Né? Diga, Marco Antônio Souza. Mas o Rec, eu acho assim, esses fatos não são tão incomuns, aliás, são muito recorrentes no futebol, no Grêmio, nós já tivemos 2 ou 3 episódios. Aí esse fato, quando estourou o assunto da ESL, o Grêmio tinha voltado da segunda, uma situação muito parecida com a do Internacional. Tinha voltado da segunda divisão, a diretoria fez o possível e o impossível para abafar. Ameaça, eu fui ameaçado de morte. Um dia liga um conselheiro e diz assim, olha, esse assunto é um assunto fétido. Cuidado que um dia desse pode ter uma bala perdida por aí. Que é isso? Mas que é isso? Mas que é isso? Sabe que, por outro lado, a gente... E vou dizer mais, Rec. E o assunto foi tão preocupante que eu fui chamado na casa um domingo de noite, saí da minha casa, fui na casa de um dirigente do Grêmio, na qual estava o teu ex-colega Hilton Bomba, que ele pode te confirmar tudo isso. Eles estavam receosos com a minha segurança. Estavam 2 altíssimos dirigentes do Grêmio lá, estava o Hilton Mombach e estava o Evandro Krebs.
Estou dando os nomes. Eu não tenho problema nenhum. E nessa reunião eu disse, olha aqui, ó, se vocês quiserem pular fora, pule. Eu vou continuar porque esse negócio não me assusta. É assim que funciona. Sabe que eu acho extremamente, evidentemente necessário para a gente fazer uma varredura dentro do clube e que essas coisas não aconteçam mais. Mas antes de tudo isso, a gente precisa ter também uma noção de que o clube ele precisa se profissionalizar em todas as áreas. A gente precisa ter processos internos com controle, a gente precisa ter um controle, uma gestão corporativa com executivos contratados. Nisso. Não pode. E isso só chega porque o processo administrativo do clube gera margem para que isso aconteça. Se o clube, de fato, ele tem em todas as suas áreas processos claros, processos controlados, com executivos contratados e um conselho de gestão amplo com discussão, controle sobre os executivos, metas, planejamentos, as coisas se minimizam. E, na verdade, o Internacional hoje ele está virando a página. Claro, essa decisão foi uma das situações que o Internacional hoje está virando. Mas o Internacional hoje se profissionaliza em todas as áreas, busca profissionais no mercado para que a gente possa estar alheio a essas questões todas. E cada vez mais, embora o futebol, o clube, atividade fim é futebol, não, é uma empresa. Mas, Bisol, você é um exemplo, o Marco Antônio é outro, de que dá para nivelar por cima. Não estou falando nem pobre, rico, nem popular, nem impopular, nem quem veio da arquibancada ou veio do gabinete, não interessa. Tem que ter qualidade para estar dentro, qualidade pessoa acima de tudo, não é pecuniária, para estar dentro de Grêmio Internacional. Tem uma coisa, não nivela. Tem uma coisa que a pessoa tem que entender que aquilo ali não é dele. É isso aí. Em primeiro lugar, que ele está administrando em nome de terceiros. Que não é um brinquedinho. Se eu quiser dispor do meu patrimônio, isso é uma questão minha, pessoal. Agora, eu não posso dispor de um patrimônio que não é meu. Eu não posso cometer arroubos, eu não posso fazer bobagens. Então, não é isso à toa que a legislação ela veio, não é à toa que a Profut veio justamente para equiparar os clubes de futebol a conceitos básicos da administração pública, né? Que é para realmente moralizar aquilo que Agora, acontece. essa lei do Profut ela é revolucionária. Ela dá poder para o Conselho Deliberativo de um clube para ver a seriedade, o tamanho da responsabilidade. O cara vai lá, vota, não pode se equivocar no voto. E o poder que ele tem de decidir o futuro da agremiação. Ó, esse aqui não vai mais ter cargo. Esse aqui não vai mais ser nem sócio. Não, é importante distinguir duas situações também, Marco. Eu não sei como é que foi a situação do Grêmio, lá desconheço até. Mas no Internacional, uma coisa foi votada a questão de gestão temerária e a impossibilidade de concorrer a qualquer situação, agremiação esportiva. Mas ainda vai ter um processo dentro do Conselho de Ética. E aí sim vai ser a discussão da exclusão dos quadros sociais. E sempre as pessoas podendo se defender. Sim. Não, e ainda a última instância sendo a justiça comum, então está tudo certo. Agora, esse realmente foi um fato que eu acho que foi... É um fato inédito. Vamos dizer assim, na feiura dos fatos, está a beleza do procedimento. Vocês acham que o Internacional corre risco de não ficar no G4 ou já está no G4? Risco nenhum. Se tu olhares a tabela do Internacional... Não, a tabela é um midá, né? Não. Só não é mais fácil que a do Palmeiras. Mas que é o nosso... Mas o Internacional é mais fácil que a do Palmeiras. Eu não vi o jogo do Inter ontem porque eu comentei o Grêmio, então não tem como, mas eu vi lances. O Internacional jogou muito pouco, criou muito pouco. Criou 3 chances de gol feito quando estava 1-0. Era para ter 3-0. Aí o Internacional não teve competência para fazer, não sei se foi afobação, qualidade. Vou mandar um abraço pro Lisca, que deve estar nos ouvindo. Sempre. E se manifesta, né? Esse é bom porque... E dizer para ele, que ele sabe, que eu quero ele no Grêmio. Mas eu acho que se um dia o Renato sair do Grêmio, o sucessor tem que ser o Lisca. Eu acho que o Lisca conhece jogador. Sabe que Conhece muito. Nessa crise, se você perguntar para o Lisca, não tem centroavante no mercado, eu te dou 10 das séries B, C e D. Baratos. Sabe que para apostas, né? Sabe que numa brincadeira, tô falando do Lisca, nesse final de semana, domingo, estava almoçando com o Romildo, brincadeira se renova, não renova, Renato, ainda brinquei. Eu disse, olha, então traga o Lisca, já que ele está lá no Ceará, enfim. Não, mas tem identidade com o Colorado, mas pode fazer um bom trabalho no Grêmio. Mas com tom de brincadeira, evidente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Lisca é meu primo. Um dos sonhos do Lisca é treinar o Grêmio.
E acho que ele tem uma qualidade quando eu digo que ele é o sucessor do Renato, porque ele é o treinador que eu acho que mais se aproxima na questão vestiário do Renato. Eu acho que é o treinador mais emocional que existe, mais próximo emocionalmente do Renato. E esse negócio que ele é colorado, isso é uma bobagem. Sabe que eu fiz um exercício com o teu sogro, né? Romildo, vou chamar de presidente Romildo, né? Mas o presidente Romildo, um dia, o presidente gosta de conversa. Nossa, Gosta de uma resenha. E eu vinha de Porto Alegre para cá e conversando com o presidente, mas usando meios legais, entendeu? E aí o presidente... Tava na carona do carro e falando no telefone. E aí, falando com o presidente e dizendo para o presidente o seguinte, analisando nomes da nova geração. Não vou cometer nenhuma inconfidência, porque ele não vai contratar nenhum deles. Ou fica com o Renato, vai contratar um cara de nome. Começa o ano com o Libertadores, eu imagino isso, tá? Pode ser que surpreenda e contrate o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, que nós nem falamos naquele dia, mas cresceu, né? Um cara que está encarando os desafios, ganha do Cruzeiro e vem aqui, encara o Internacional e vai na Bahia. Tanto quanto o Lisca. E o Lisca também. Mas aí, estava falando, sabe o que é que o presidente gosta? Né? Mas ele achava que o momento era ruim dele e redundou na queda. Luiz Carlos Vinck. E é um técnico... Aliás, visse o presidente do Juventude... Vai renunciar, né? Não, renunciou hoje de tarde. E colocou a culpa no Luiz Carlos Vinck. Diz que quando o Julinho Camargo estava lá, o time não estava, não. Eu nunca tinha visto uma declaração dessa. Ouvi. Mas foi ele que decidiu tirar o Julinho também, Exatamente, né? exatamente. Essa é a questão. Disse, não, Mas engraçado que pós-jogo, mesmo de cabeça quente e projetando até o futuro, ele dizia eu não que ele tinha... Eu ouvi que ele teria dito. Mas então... eu quero aproveitar aqui, o Rec, que está o genro do presidente Romildo, dizer que eu cometi uma... Eu já repetiu diversas vezes, disse aqui que eu achava que o presidente Romildo concorreria ao Senado. E eu acreditava nisso, porque eu acho que é o momento. E errei. Então, estou aqui. Até posso contar uma passagem dessa situação, porque né, a gente acaba... O Romildo foi convidado pelo PDT para concorrer a governador e senador. Concorrer a senador. E, claro, evidentemente, deram carta branca, inclusive, para ele administrar o partido da melhor forma como ele quisesse para conduzir o processo político. Claro que o Pompeu de Matos, como presidente do partido, junto com ele nesse processo. E o Romildo sempre, nas entrevistas, ele deixava muito claro que firmou um compromisso. Eu acho que né, quem está lá no processo do Grêmio sabe disso. Quando o COF, começou a discussão com o COF, o Romildo, a primeira coisa que fez foi se licenciar do partido, a presidência do partido. Sem ter a certeza... Esse é o meu argumento. Sem ter a certeza de que seria o sucessor do COF. Sem ter a certeza. E me lembro que isso na família... Se ele tivesse o meu ouvido, ele já sabia que ia ser. E me lembro que na família ainda ficou uma situação, olha, tu vais fazer isso, porque o COF não garantiu a situação e tal e tal. E o Grêmio criou uma cláusula de barreira, vamos dizer assim, fática, né, em razão do Odone, aquela situação toda que criou de uma utilização do clube. Enfim, não estou nem entrando no mérito se aconteceu ou não. E o Romildo se sentiu por talvez inviabilizar a candidatura dele no Grêmio, se afastou do PDT e colocou isso como cláusula pétrea de que, enquanto estivesse no mandato do Grêmio, não concorreria nenhum cargo público. Duas coisas. Eu achava que ele concorreria porque ele tinha se licenciado, não tinha renunciado. Sim. Então, esse é o meu argumento. E outra coisa, mas outra coisa... Então, homem, gente. Eu venho de uma... Não, opa, eu disse e afirmo. Mosquitinho, hein? O calor. O que eu afirmei, e eu não vejo problema nenhum. Meu pai foi presidente do Grêmio, foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito, deputado, foi cassado depois pela gloriosa Revolução. Então, não é uma crítica, é uma constatação. Ele, como político, sabe que o momento é esse. Pode ser que daqui a 4 anos surja de novo, mas aí é futuro. Mas melhora essa informação ainda, mostra ainda mais o tamanho que tem o Romildo, porque ele faz tudo com uma singeleza. O que me chama é que ele não se enfeita. Mas eu compartilho e ainda pegando o caso de senador, nessa eleição, são 2 candidatos que foram escolhidos. Na próxima é só um. Mas quase a Carmen Mas tu sabe que eu compartilho da tua ideia, sabe? A gente... Eu, claro, pela situação da família, eu acabo militando também no PDT, estou presidente do PDT lá de Tramandaí, enfim.
Mas a gente, dentro do clube, e eu tento separar muito essas coisas para que não haja esse preconceito na atuação dentro do Conselho Deliberativo. Mas no ambiente do futebol, eu vejo que há muito preconceito com quem milita na área, na política partidária. E a gente tem que ter todo esse cuidado, porque as pessoas, por vezes, fazem essa exclusão. Agora, acho que todo mundo é igual. Tivemos recentemente uma discussão, no meu movimento, por exemplo, no Convergência, tem o Vieira da Cunha, que é meu tio, né? Que é tio da minha esposa, é cunhado do Romildinho. Tem todo mundo político nessa família? O Vila Verde, né? A tua esposa é política também? Não, minha esposa não é. Minha esposa não é. Ela é que domina as e coisas. E o Romildinho, o Neto? Política, o Romildinho Neto, acho que vai pra política. Não, ele tem. Ele tem perfil. Tem perfil de gestor. Tem perfil, gosta. Não, e tem uma... Ele foi sondado agora lá no litoral, lá foi sondado, mas ele está casando, está construindo a casa. Não, vai cuidar da família. Ele vai cuidar da família, exato. Mas os clubes, em geral, têm esse certo preconceito com quem milita na política partidária. Então a gente tem que ter um cuidado, assim, de... Mas sabe que uma das coisas interessantes, eu sou amigo pessoal dele, acho que, claro que teve equívocos, os resultados estão aí para confirmar, mas teve muitas coisas boas na gestão do ex-presidente Flávio Albino. Uma das coisas, preocupado com a forma como se administravam os clubes e tendo recebido um rombo monstruoso no Grêmio, ele nos chamou e pediu que nós elaborássemos um regimento interno, estabelecendo mecanismos de preservação do clube. Então, é uma coisa que tinha duas vias: não engessar o clube e, da mesma forma, estabelecer mecanismos de controle. E, entre tantas outras coisas, que se tratou foi exatamente que, quando houvesse um candidato, ele teria que se afastar do clube. Essa cláusula estava lá no regimento interno, pode procurar no regimento interno do clube, hoje ela sumiu. Não sei como. Mas eu acho que o Grêmio votou isso. Mas agora tem isso no estatuto. Resta saber quem tirou. Isso é. Eu acho que o Grêmio, não sei se aprovaram ou não, mas eu acho que fizeram um regramento no estatuto do Grêmio no ano passado, né? No atual estatuto tem essa... Mas anteriormente sumiu, Comodoril. Só para voltar para o Juventude, para concluir o que disse o presidente assim que terminou o jogo. Eu tenho que dar respaldo para a minha comissão técnica, para a minha direção. Ele mudou o discurso alguns dias depois, porque ele deve ter visto o inferno que virou, sair nas ruas, né? Porque na hora o cara não tem aquela sensação. Tem e não tem. Aquele negócio do impacto, meu Deus, que eu fiz com o meu clube, eu rebaixei no meu clube. Agora, é uma crueldade, né? Porque todo o esforço que teve para subir, subiu e desceu no outro coisa, dia. Né, Ele atropelou a crise. Ele vendeu patrimônio, ele fez um colegiado, como o Aimoré fez, para tentar dar sustância para essa causa de seriedade, tirando algumas pessoas que não estavam mais afim, iam, mas não iam, faziam, mas não faziam, erravam e, entendeu? Fizeram ali um colegiado, eu acompanhei bem de perto isso. O que tu quer dizer com colegiado? Botaram vários dirigentes que também trabalhavam e não podiam ficar ali o dia inteiro para se revezar entre homens sérios. Despachavam no final da tarde e diziam: nós temos que pagar as contas, nós temos que gastar só o que nós ganhamos. Nós temos que arrecadar. Então, tu conhecesse qual foi o problema da Juventude? O Juventude contratou mal os jogadores. E não tinha poder ofensivo. Conhecimento de futebol. Porque o Juventude teve um momento que estava estancada a situação. Tá? O Aimoré, por exemplo, é muito menor que o Juventude. É menos torcida e tal, mas é mais entusiasmado e consegue controlar com os juniores, juvenis e tal. Tem problema financeiro? Tem problema financeiro? Muita dívida trabalhista do passado ainda. Todos têm, né? Não, mas está atrasando o salário? Tem. Atrasou o salário? Eu não sei se atrasou o salário, mas estava batendo na trave. O Julinho esteve aqui e disse assim: eu pedia um centroavante. Eu tinha que ter mais artilheiros. Ainda quando dava para salvar. O Julinho não corneteou quando a vaca tinha ido pro brejo. Daí é uma barbada. Eu saí de lá pedindo: entreguem pro Vinck aí um centroavante, mais 2 atacantes, que senão nós vamos cair. Senão vocês vão cair, né, naquele caso. E o Juninho pegou o Juventude saindo do Veranópolis, porque quis dar um up na carreira mais uma vez, e viu no Juventude uma possibilidade de trabalhar mais a longo prazo. O Veranópolis só queria não cair, já não ia cair, e ele foi para o Juventude para salvar o Juventude de cair já no gauchão.
O Gauchão começou errado. E aí não fizeram a avaliação correta. Aí vai, né? O Internacional, com o orçamento que tinha, e não estava tão encalacrado o Internacional. Estava com problemas financeiros, mas não estava. Mas aí tudo podia, tudo faz de conta. O Juventude tem um dado que mostra o quanto já era anunciado e já se comentava muito sobre a dificuldade do Juventude de ter peças ofensivas, de ter atacantes de qualidade. O Juventude, em 36 jogos, marcou 26 gols. O artilheiro tem 6, o segundo artilheiro tem 5 e o terceiro tem 4 no ano inteiro. O que tu acha? E o Lisca se ofereceu para trabalhar lá, hein? No começo do ano. O Lisca queria pegar o Juventude. Queria, mas ele tem um problema lá, o pessoal. Não foi nem no início do ano, Marco. Foi quando o Julinho foi contratado, foi quando estava sendo rebaixado no Gauchão. Mas o Lisca está fazendo uma carteira bem interessante. Ele já tem o Juventude, ele já tem o Náutico, tem Bronquite lá porque não recebeu, mas a torcida gosta dele. E agora tem o Ceará, onde ele é rei. Mais 4 pontinhos, 5 e escapa. De 5 rodadas. Tá fazendo um baita campeonato, né? Pô, o Ceará se recuperou. Ontem o jogo, né? Foi ele um jogo... tinha 3 pontos quando chegou lá. Sim, imagina. Não, ele já fez 35. Desde que ele o Lisca assumiu, ele não perdeu no Castelão, né? Eu ria dele, Lisca. É. Tu vai ter que fazer 1,5 ponto por jogo. E ele estava sempre ouvindo lá no Ceará, ele me respondia. Eu sei que é duro, mas vai dar, meu bruxo. E tal. Acredita junto comigo. Ele é uma figura, né? Ele joga pra torcida, ele é uma figura. Isso é uma herança de família, porque o avô dele é uma figuraça. Foi goleiro do Internacional no rolo compressor, apesar de ter 1,70 m, ele foi goleiro do Internacional no rolo compressor. O pai dele, o Poló, que é um... eu sou suspeito para falar, porque é meu primo queridíssimo. E a família toda, muito querida. Querido. Vocês que trabalham a vida toda e tal, merecem, lá pelas tantas, morar no paraíso. O Bisol já está a caminho ali. O Marco Antônio está com o burro na sombra, pode simplesmente pegar o carro e ir para lá e já acampar lá. O Bisol já está na metade do caminho, de Porto Alegre. Essa praia de Gaivotas e esse empreendimento é para pessoas de bem. Lá, ó, o cara deixa chave na ignição, chave na porta da casa, tem clube para criança, para jovem, para adulto, para velho, para muito velho, tem facilidade de deslocamento dentro do empreendimento, supermercado, restaurantes, atendimento à beira-mar, à beira da lagoa, porque de um lado é mar, do outro é lagoa. Preste atenção aí no recado. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Casas todas de um bom padrão e você escolhe, né? Tem modelo A, B, C, D, E, né? Com nichos dentro para não constranger ninguém. É tudo bem preparado. Os melhores arquitetos e por gente que está preocupado com a
sua boa aposentadoria, né? Não precisa ser aposentadoria, pode ser um clube, porque é a céu aberto. Clube é céu aberto. De um lado Lagoa, eu sei que tu gosta disso. Tu prefere o Eu lado da Lagoa? Te dou o caminho depois aí, mas... Prefere o lado da Lagoa ou do mar? Qual que te traz os melhores atrativos? Né? Qualquer um. Se tiver mulher bonita, nós estamos. Para comprar nesse condomínio tem que estar em alto nível, né? É? Só tu para comprar nesse condomínio. Não, pior que não, aí que tá. E até eu posso comprar, a frase é outra. Até eu. Já voltamos. Tudo bem. Entrou um contrabando ali, eu estava distraído. Tava distraído. Eu vi uns bonecos ali, que estão vendo. Bom, mas aí é o seguinte, projetando aí o final de semana. Final de semana não, é que é feriado, o cara já fica achando que é final de semana. Projeta o que lá para São Paulo? E aqui tu projeta as mesmas dificuldades que o Internacional tem tido? Começar com o Marco Antônio, que é mais velho. Pelo menos um empate, acho que o Grêmio traz. Eu acho que empate é bom? É bom. Na disputa direta é bom. Claro, obviamente, podendo ganhar, mas é o empate do Palmeiras esse final de semana. Não daí o Grêmio ganhando do Vasco, da Chapecoense, faz 4. E o São Paulo vai ao Rio, se não me engano, jogar contra o Vasco. E aí já não ganha do Vasco. Isso aí é líquido e certo, não vai ganhar do Vasco. O Vasco tem 2 jogos para ganhar. Já tem novo treinador, o São Paulo? Vai ser o André Jardini, da base de Grêmio. Na rodada seguinte, São Paulo recebe o Cruzeiro. Então. São Paulo é que não pode emendar 2 vitórias. Na 36ª é que o São Paulo vai ao Rio enfrentar o Vasco quando o Grêmio enfrenta o Flamengo. Mas é o empate. Não. Obviamente que tem que ganhar. Não vamos nem pensar em, claro. Mas segundo resultado. O empate não é uma coisa horrorosa. Até o Grêmio é melhor que o São Paulo. Sim. O São Paulo se desmanchou. O São Paulo tem bons jogadores, mas tem Rodrigo Caio na reserva, Nenê, porque esse é o Diego Aguirre. Para dar velocidade, para dar cara de time, ele faz qualquer negócio. E se confirma a tese, né, de que o preparador físico não é o melhor, né? Que acaba chegando no final do campeonato, os jogadores sem condicionamento, enfim, isso acaba prejudicando. Mas não foi o preparador físico do Aguirre que fez a pré-temporada. Não foi, exatamente. Não foi ele. Mas mesmo assim, claro, a manutenção ao longo do ano também é importante, a ideia dele foi considerada. Mas não foi ele que deu a base, como por exemplo no Inter. No Inter foi ele que deu a base pro ano inteiro. Agora não foi, mas a parte física foi muito criticada em São Paulo por conta da deficiência de resultados. Agora, esse campeonato termina com 3 treinadores, o Rogério Ceni, o Lisca e o Thiago Nunes. Né? São 3 novas expressões que... Uniu as 2 divisões aí, né? O Ceni na Série B. Não. Obviamente que a façanha do Lisca foi muito maior, até pela situação que ele recebeu o clube. E pode dar Lisca versus Ceni. Acho que o Ceni não fica, né? E nem o Lisca vai ficar. O Lisca vai ter proposta. Aí só um pouquinho. Chegou a hora do Lisca, então. Chegou a hora. O primo agora vai meter a mão na grana. Vamos nos encostar. Merece. Mas que grande clube você acha que teria com isso? Porque o Flamengo tem uma indefinição, mas deve pegar o Abel ou o Renato. O São Paulo já está tentando o André Jardini. Não. Essa eu disse hoje ao meio-dia aqui no preliminar. A situação do André Jardini, meu amigo Júlio Lemos, é surreal. Se ele for muito bem, ele pode não ficar. Se ele for mais ou menos, não. Se ele fizer pouco e não atrapalhar, a tendência é que ele fique. Porque se ficar no G4, eles vão querer um grande técnico. Se ficar no G6, André Jardini. Mas quem são e aliás, já disseram isso. Mas quem são? Isso é uma loucura. Na REC, quem são os grandes técnicos? Olha, daqui a pouco ressurge com o Lucha. Para. O Lucha não treinou o São Paulo ainda. Esse crime ainda vai ser cometido. Nem o Internacional, que eu torci tanto para ele vir para o Internacional. Eu não acho ele um grande técnico. Ele? É. Tem um bom projeto. Um grande ex-técnico. Mas tu sabe que essa função de técnico, eu comecei a reavaliar os meus conceitos, porque... Primeiro que a gente não consegue formar novos técnicos, a gente fica num círculo, né? Mas por isso que eu citei, que hoje nós temos 3 novos técnicos. Esses 3 aí estão vindo nessa safra nova. Mas falando a respeito
de experiência, o próprio Filipão, que eu imaginava, saiu do Grêmio da forma como saiu, foi para a China e imaginava que jamais voltaria para cá. Claro, Palmeiras com um plantel, enfim, com um investimento alto, mas o Roger não conseguiu tirar do Palmeiras o que o Filipão está fazendo. O Filipão talvez tudo leva a crer que vai levantar uma taça ainda. Mais de 80% no Campeonato Brasileiro. Nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Nenhuma derrota. E aí a torcida colorada está esperando que ele perca 3. Não, mas aqui tem uma situação que tem uma situação que é Ou importante duas em dizer, né? É. Jogou Copa do Brasil, jogou Libertadores e jogou Brasileiro. Evidentemente, tudo leva a crer que vai ganhar. Mas se não ganha, está contestado todo o trabalho também. Porque jogou 3 campeonatos e nenhum. Com tudo isso de investimento, também é uma avaliação que se faz. O Palmeiras no retorno. E dinheiro faz a diferença. Vamos parar com essa conversa. O Prato tá lá, a maior contratação do River, metendo gol na final. O Ávila foi buscado do Cruzeiro, tá metendo gol na final. Mas lembra da semifinal... O Tevez está na reserva do gol. A semifinal da Libertadores do Internacional, Inter e Tigres, teve aquela parada. O Tigres foi lá... Gignac, não sei o que, tá? Aquino. Os caras derrubaram o Internacional no outro jogo. Compraram e... Pois é, o Palmeiras no retorno, Marcos. Não, mas tem uma situação. O mesmo aconteceu com o Internacional naquele ano que ganhou com Com a LDU. O LDU que desmontou o time. Ah, também. Não, mas daí não foi por causa que o Inter comprou, porque o Inter não tinha o Pedro bala. comprou, exatamente. A LDU que não tinha bala e aproveitou o momento. A LDU era a base da seleção nacional mas naquela se não tivesse feito aquela parada naquele momento... ia ser duro. Ia ser muito mais difícil. Podia até passar. Eu quero mandar um abraço pro Tarcísio, lá do Banco do Brasil, da esquina da Farrapos com a São Pedro. Tá sempre ali atendendo. Tá garantido o financiamento. Financiamento tá liberado. Não, eu nem tenho conta no Banco do Brasil. Brincadeira. O Bernardone é que usa isso, que está devendo no banco, manda alô toda vez que vem aqui pro gerente do banco. Não, esse é o funcionário que fica ali atendendo as pessoas e é muito gentil sempre. Um abraço para ele. O Palmeiras no retorno, pegando os números só dessa segunda parte do campeonato. 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 23 gols a favor, 9 gols sofridos. O Inter é o quarto do retorno com 24 pontos, ou seja, tem 10 pontos a menos que o Palmeiras. O Grêmio tem 22 pontos em 14 jogos. O Grêmio é o sexto. O segundo colocado é o Atlético Paranaense. O Ceará é o sétimo em pontuação, ele tem campanha muito... já é o sexto? O Grêmio é o sexto do retorno. O Ceará... a campanha para ele, então. O Ceará é o sétimo, perde no número de gols marcados. O Grêmio marcou 21, sofreu 16, saldo 5. O Ceará também tem saldo 5, mas marcou 17 e levou 12. Se o Grêmio terminar em quarto, é porque o Grêmio vai fazer uma boa campanha até o final agora. Então o Grêmio vai ficar mais ou menos com uma campanha estável entre primeiro e segundo turnos. Sim. Bem parecida. Não, tem que pegar essa vaga direto. A unha. Olha aqui, ó. Olha, eu te falei que o João Distei está sempre vendo aqui. E o outro, e o Chato. Vamos ver se o Beto, que é apaixonado pelo presidente... Daqui a pouco o Beto Bedin. Vamos ver se ele vai... Que teu time só ganhou porque o juiz deu 10 minutos de prorrogação. Pro Greminho virar só por causa de frango de goleiro. Pode guardar o teu veneno para ti mesmo. Dali Inter. João Distei. Eu disse? João. Puteia todos os dias. Ô, João, rapaz, só não queria dizer uma coisa pro João. Ô, João, o que é que Colorado todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Os caras me chamam de Ive e tudo, João. Todo mundo sabe. Que troço absurdo isso aí. Todo mundo sabe. Vamos lá, Júlio. Grande Rec, boa noite, tudo bem? Boa noite, Eu sou igual o Lisca, imparcial. Não, assume. Eu não assumo nada, nem um lado. Só de baixão. Agora o que a gente tem que assumir de verdade são as nossas necessidades para resgatar a autoestima, qualidade de vida e principalmente o alto desempenho sexual. Já aprendeu, né, Rex? Isso tu já assumiu, né? Cochilou, o cachimbo cai. A gente está aqui nessa segunda-feira ao vivo no Cadeira Cativa para falar desse campeão de vendas, desse produto fantástico, genuinamente gaúcho, que tem de fato transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Estamos falando do Formen, a vitamina do homem.
Segunda-feira, temperatura altíssima, muita gente aí passou o dia se arrastando. Você, meu amigo, que realmente está na capa da gaita, profundamente desanimado, estressado, cansado, chegou no seu limite do desgaste físico, mental e emocional. E cá entre nós, não venha me dizer que é a ressaca do final de semana, que é a preguiça de segunda-feira, porque já faz alguns dias, algumas semanas que você anda realmente sem disposição alguma no seu trabalho, nos seus negócios, na sua atividade. Você tem dormido muito mal, tem ficado ansioso por qualquer motivo, perde a paciência, perde o bom humor, se irrita facilmente no nosso trânsito, que a cada dia é mais intenso, é mais estressante, e tudo isso acaba refletindo diretamente na sua vida sexual. Por isso que eu sempre enfatizo aqui um dado que realmente é impressionante: mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. Seja a maldita e temida impotência sexual, você que está falhando na hora H, ou a ejaculação precoce. Muitos homens indo rápido demais. Aquele atleta que resolveu o jogo muito cedo, acaba não balançando as redes e decepciona a parceira, decepciona a patroa, meu amigo. Complica tudo. Complica tudo. Agora o segredo para você resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual está aqui. É o Formen, a vitamina do homem. É 100% natural, não tem efeito colateral nem contraindicação. Você vai tomar diariamente e o Formen vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo, a sua mente, também vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater esse cansaço, o estresse, o desânimo, a fadiga e, consequentemente, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para você aí mesmo que é um homem de atitude, é só pegar o telefone agora, porque segunda-feira é dia de decisão, é dia de recomeço. Faltando 9 para as 8 da noite, estamos ao vivo. Você vai ligar agora no 0800 646 0505, a ligação é gratuita, o seu número fica registrado e amanhã, terça-feira pela manhã, uma consultora querida e competente retorna a ligação a você, tira suas dúvidas e quem está assistindo ao REC vai adquirir o Formen por menos da metade do preço. 55% de desconto para você que comprar à vista, ou então a gente negocia no cartão de crédito, tem uma condição de pagamento extremamente facilitada. 0800 646 0505, porque você aí mesmo precisa de Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. É verdade, vá para o telefone 0800 646 0505 para começar a ter mais vitalidade. Uma cápsula dura, eu tomo duas, exagerado. Maurício toma 3. Eu tô derrubado, é no mínimo 3. É uma de manhã, uma tarde e uma noite. Exatamente. Não vai tomar 3 uma vez só, que daqui a pouco o cara... Então tá. Só duas de manhã e uma no almoço para equilibrar pro resto do dia. É isso aí, 0800 646 0505. Tem um irmão meu que é brincalhão no interior. Vão virar que diz homem, assim, hein? Com tanto Formen, vocês vão virar homem. Como é que é, ó? Com tanto Formen, vocês vão virar homem, hein? Tem um irmão meu lá em Lagoa Vermelha que ele diz assim: quem furunfou, furunfou. Quem não furunfou, não furunfou. Mas claro que furunfa, agora tem o Formen. Então tá aí, ó, pra você que está procurando e pode furunfar casa própria, nova, né? Claro, a casa nova, tá aí, ó, já com Formen, casa nova, mais vitalidade, mais tempo de vida. Tá aí o site para você já começar a ver a qualidade das casas, né? E também já procurar um modelo para você morar. E a casa que você procura está lá na Madelomba, Construlomba, de acordo com o seu poder financeiro, e tem plantão agora. Já voltamos. Dois minutos para as 8 da noite. Vamos recuperar os principais momentos do Grêmio ontem. O Marco Antônio vai falando junto com o José Olavo Bisol. Que, aliás, o Bisol, muita gente pergunta onde está. Está morando na praia também, né? Está lá, ainda firme na paçoca, com clareza dos pensamentos. Está lá ainda, passando mensagens para a população, né? Daí o Grêmio. O Grêmio sempre tenta decidir no começo, como qualquer time que atua em casa. Mas o Grêmio não foi aquele time que sufocou. O Grêmio atacou. E o Grêmio teve uma estratégia muito clara. Tá aí o gol do Vasco, ó, no contra-ataque, quando o Grêmio estava por marcar o gol e eu dizendo que o Grêmio era melhor e estava a ponto de marcar. Eu terminei de falar gol do Vasco. Agora,
O Max Lopes está louco para vir pro Grêmio, né? Mas que jogada que ele fez. Ele é Olha, bom jogador. Ó. Quando ele esteve no Grêmio a outra vez, ele é bom jogador. Hein? Não, ele tá jogando mais no Vasco do que eu vi ele jogar no Grêmio. Mas ele, quando chegou no Vasco, estava nitidamente E em ele cima é um do peso. centroavante desses de Libertadores. Não, ele e é tem uma brigador. outra coisa. Eu não apostava um vintém mais nele. Que idade ele tem? 33. Sabe que ele tinha uma qualidade que ele escondia a bola com... E que ele é grande, né? Tem um porte ele põe físico. o corpo sempre na frente, é difícil. É Aí o difícil. gol do Jael. O Jael também faz seus gols, né? Ontem jogou de campo a campo, marcou, tirou bola na defesa. Mas o Grêmio no começo teve uma estratégia muito clara. Avançou os laterais, teve um tripé de meia cancha para controlar o Galhardo e o Pikachu. São os jogadores que poderiam complicar um pouquinho. Só que eu discordei total do Renato. Eu começaria com o Jean-Pierre já no lugar de um deles. Tá Ou pedindo do passagem. Michel, ou do Maicon que está baleado, ou do Cícero, qualquer um. Porque com esses três tu faz qualquer composição. Um vira primeiro, outro vira segundo, e o outro ajuda na marcação. Estamos conversados. Mais os dois laterais, já dava 5 na meia cancha, né? Mais o Alisson e o Everton que ainda retornam para marcar. Então, pelo amor de Deus, não tinha vulnerabilidade contra o Vasco da Gama. Aí o gol, ó. Só faz gol quem chuta, né? Bela Faltou- ajuda do gol. 34 tem o O Max. que faltou pro Inter, né? O Inter faltou chutar por vezes. Eu Mas pedi o jogo inteiro que o Grêmio chutasse. O Grêmio chutou 19 vezes. Mas em direção ao gol, 4. 7 para fora e 8 aquele chute que bate num, bate no outro, sobe. Chute ninguém mascado. chuta. Bem... Agora, a infelicidade do goleiro foi muito grande. Claro que eu gostei do gol, mas eu fico com uma pena quando o jogador comete... falha assim. Sacanagem, né? Não, O Paulo Vitor disse isso. o Bressan, pô, isso aí desmanchado de campo. E agora esse gol aí pode custar pro Vasco mais do que custou o pênalti do Bressan. Que ali ainda não era Vasco. título, o Grêmio ia decidir com o Boca e tal, era um grande acontecimento, mas o Vasco pode ter caído, é só olhar a tabela do Vasco. E para encerrar com chave de ouro ainda pega São Paulo, Palmeiras e o Ceará fora. Pega o São Paulo e o Palmeiras no Rio, mas pega esses 3 ainda em 5 jogos. O que tu acha? Mas é que os outros também têm parada dura, né? Os outros que estão disputando ali. Como é que é? Os outros, todos que estão ali embaixo têm jogos Até difíceis. porque- Até porque quem está embaixo, qualquer jogo é difícil. Né? Até porque para quem tá embaixo, se enfrenta outra equipe de baixo é confronto direto. E se enfrenta alguém da parte de cima é difícil ou natural. É decisão. Pega o Atlético Paranaense em casa agora o Vasco. Mumu só o Internacional tem na última. Mumu é antigo, hein? Será que tem Mumu? Lembra aquele O saque? Adilson Batista tinha... Não, eu tô falando daquele último jogo internacional, o Paraná, não é? Paraná, mas o Paraná ganhou Não, do Paraná é América lá. em Minas. Paraná é fora de Derrubou casa. Adilson. É lá? É lá, derrubou Adilson Batista. Sabe que no alto, o caminho Depende de do Lagoa... contexto do jogo, né? O contexto do jogo, o Paraná já rebaixado e o Internacional buscando alguma situação, não vai fazer grandes dificuldades para o Internacional. Final de campeonato. Mas Não se vejo. tiver 40 graus, o Internacional aquele marasmo, aquele toque-toque. Tem que usar aquele espírito lá que foi pro Pará aquela vez, do Paysandu, né? O Remo ou Mas Paysandu? ali o Inter correu. Vai, Sandu. Ali correu, Bom. mas correu porque precisava. Ele tinha que Sabe o correr. que aconteceu no intervalo? Independente dessas ilações todas aí, tu sabe o que aconteceu no intervalo, né? Fernando Baiano e o zagueiro, que sempre me foge o nome, que não vinha jogar aqui porque tinha uma bronquite, Luiz Alberto? Luiz Alberto, se pegaram a soco, mas a full, e o Ibsen Pinheiro dizia pro Claudião, e aí o que faziam? Como é que vão separar esses homens desse tamanho? E o Claudião dizia, e eles que se matem. E eu vou dizer para eles que e agora eles que se matem dentro de campo. E aí o Inter fez um grande segundo tempo. Sim, voltou a... Os caras se precisando da mataram vida, dentro. né? Agora é com eles. Agora eu quero ver se se pegarem lá dentro. A bronca é... Mas o goleiro voltou pro segundo tempo? Não, porque- o goleiro foi substituído da escalação, ele passou mal na concentração. Ele fez o aquecimento e aí passou mal, né? O Hélio dos Anjos tirou o goleiro titular porque recebeu uma informação. E aí o goleiro reserva tomou um gol estranho. Parece que saiu um Salomão Rachid. Vamos ver o Inter. Vamos ver o Voltando Inter. no Vasco, que o Vasco é 15º. Quem olha pra tabela, 15º, tem ainda uma certa folga. Só que o Vasco... Tem um ponto de folga.
Nos critérios, ele tem Não, 2 pontos. 3 pontos. É. 2, Porque ele tem só 9 vitórias. Porque assim, se o Vitória busca o Vasco, o Vitória, para buscar o Vasco, tem que ganhar uma partida e o Vasco perder. Aí o Vitória fica com 10 vitórias e o Vasco com apenas 9. Tem 2 de poupança. Então a poupança do Vasco ela é muito relativa. Ela é uma poupança que em uma rodada ele perde no primeiro critério e que não tem como voltar atrás. Vamos ver o Inter. O Internacional começou para ganhar, né? Começou bem, Bisol? podia ter finalizado o jogo, criou oportunidades. Ou esperto do Damião. Acho que depois do gol o Inter deu uma Recuou um pouco. O toque quis segurar o resultado muito cedo. E tomamos um sempre gol faz também, isso. tomamos um gol, olha, não dá nem pra reclamar, porque o Coelho está jogando muito, mas de uma rateada de saída de bola ali. Aí, ó. Olha o Edenilson, ia fazer o gol do ano, hein? Dá outro corte no cara. Olha aí. A lá Tinga, hein? Tinga fazia muito isso. Tinga. Mas aí faltou a Habilidade, esquerda para conclusão, né? Aí, ó, vamos ver, o Ceará tem uma chance boa também. O Ceará no segundo tempo teve algumas chances. Mas o Ceará do Lisca, contra as equipes da parte de cima da tabela, Tem feito ele sempre vários teve embates. boas atuações. Sabe que eu... Aí o gol. Aí a cacaca do Cuesta. Agora, é impressionante E o a gol do antecipação do jogador do Não, muita Ceará, visão né? de jogo, né? Bom, mas uma antecipação fica muito rápido. Muito Passe rápido. do Arthur, né? Do Do Ceará. Arthur jogou muita bola também. Mas ele é bom. E outra, o Inter que deu, graças a Deus, não ter jogado o tal do Juninho Quixadá. Bom jogador também. Pô, encheu o saco do Grêmio. Aquele roliço, né? O que jogou no lugar dele, tá me lembrando, o Bruno fez o gol. Eu tava falando, o Marco, que vai ser Mumu contra o Paraná na última. A gente ia para Ibiraiaras visitar os parentes, né? A capital nacional da batata, Ibiraiaras. Lagoa Vermelha, a capital nacional da amizade e do churrasco. E aí nós íamos pelo caminho e no alto tinha assim, ó, Ibiraiaras tem Mumu. Isso tinha muito no interior, eu nunca mais esqueci, era um pirralho. Mas, o Reca, eu fiquei sabendo uma coisa esse fim de semana, lá em Anitápolis, para onde eu fui, em Santa Catarina, que me deixou profundamente decepcionado. Sabe essa cereja em conserva que a gente come? Sabe o que é isso? Não. Sabe do que é feita essa cerejinha que a gente compra, sem Não é que semente? sai da árvore? É feita de chuchu. Aquilo ali é uma forminha. É chuchu com corante e mais não sei o que eles põem. Pô, fiquei decepcionado, eu adorava. E aquilo era toda a charmoso. cereja. Tu gostava Eu adorava tanto, a agora é uma cerejinha. chinelagem. Eu adorava. Que era charmoso e de rico. Ele é feito de chuchu. Claro que Não tem. precisava contar isso, né? Tem a cereja natural, mas 50 anos. Mas eu fiquei decepcionado. Aos 61 anos eu fui descobrir que aquilo que eu como desde criança, que no Natal botava em cima dos fios de ovos, assim, e tinha lá, pô, adorava aquilo. Aquilo é feito de chuchu. Falou de cereja, eu tinha uma árvore de cereja em São Leopoldo, como suja aquilo, mancha o chão. Mas não mais que jambolão. Jambolão é o pior. Jambolão, horror. Achei então que era chambolão e eu achava que era cereja. Mas olha aqui, ó, o Toda a Rec, cor é diferente. Rec, vou dar uma roxo. dica. Vou dar uma dica Mas para os aquilo Porto lá, o que eu Alegrenses. tinha lá era um horror. Tch. Dá uma dica para os Porto Alegrenses. Outro dia, eu fazendo a minha caminhada, passei ali pela Casimiro de Abreu. Tem um pé de cerejas maravilhoso. Até 2 semanas atrás estava bem carregado. Tá aí a dica. Casimiro de Abreu. Mas deu a Frente dica. à Praça da Incol, a parte de cima da Incol. Né? Deu a dica 2 semanas depois, já garantiu o teu estoque, né? Não, eu comi ali na hora. Casimiro de Abreu ali tem uma boate concorrida, a Woods. Na frente tem uma grande casa de carnes, Pampas Prime, do meu amigo Carbone. E tem o Posto Figueirão ali. E o O Jerônimo. antigo posto O Figueiredo. Jerônimo. E aquela galeteria ali que Aliás, vamos fazer um merchan de graça aqui para eles. Ali no melhor Jerônimo. é aqui, essa que está passando aí, que é a Piato Belo. Essa é a melhor de todas na Grande Porto Alegre. O Jerônimo tem uma salada Caesar. Olha, muito boa. Vale a pena comer. Então vale a pena. Olha aí, agora deixou o leite das crianças aí. É que baterias, isso não podemos cortar. Mas fazendo uma avaliação do... Você quer dar um... Não, pai, fala hoje. Não, por favor. Fazendo uma avaliação do Inter, eu acho que antes de tudo a gente tem que aplaudir, né, o resultado que o Inter alcançou em se afirmar na Libertadores do ano que vem.
matematicamente o Inter já está entre os 6, né, pelos resultados os jogos ainda que tem pela frente. E pegar o time que saiu da segunda divisão numa situação situação financeira horrível, numa situação política interna horrível, num plantel gigantesco, onde teve que fazer um esforço hercúleo para poder emprestar, vender, pelado, sem perspectiva de reciprocidade. Muitos tivemos que emprestar com valores sendo pagos pelo Internacional ou dividindo o valor para poder desafogar um pouco a folha. Fizemos algumas contratações específicas, é verdade que algumas até não deram resultado, mas muitas deram resultado e conseguimos formar um time que hoje, a perspectiva que nós entramos no campeonato era de fazer um campeonato de meia tabela, essa era a verdade. E hoje a gente, tendo esse resultado de que estaremos na Libertadores do ano passado, é uma baita de uma vitória, é consequência de um trabalho, evidentemente, mas isso eu acho que antes do resultado de ganhar o campeonato, é o que a gente tem que louvar aqui e tem que ser valorizado. Sabe que tem um dado impressionante a respeito em que rodada foi o Grenal? Não me recordo. Que rodada foi o Grenal? Nas 5 primeiras. Na quinta rodada do retorno. 24ª rodada. Na primeira e na quinta do primeiro turno. Olha só a situação. Lembra aquele Grenal? Foi o famoso Grenal? 24ª. Internacional, na quinta. O Internacional, naquele momento, ainda vivia a sua crise. A partir dali, começou a se recuperar. Que entrou num ferrolho? Uma retranca, fazendo uma cera bárbara, com medo de levar uma nova goleada do Grêmio. Essa situação exemplifica bem a condição que o Internacional começou o campeonato. E aí valoriza ainda mais o trabalho da direção do Internacional. Não, vou te tirar do sério, mas o Beto já mandou as mensagens dele aqui. Diga, Maurício. Rec, fazendo um levantamento do que está acontecendo na parte de baixo da tabela. O Sport do Milton Mendes, que conquistou 10 pontos nos últimos 15. Esse já se livrou? Não. Mas ele só tem a sobrevida por isso. O Vitória, que agora é em Salvador, né? Jogo com o Vitória, vamos lá, 34ª rodada, na Ilha do Retiro. Aliás, na Ilha, eu fui falar uma coisa e saiu outra. Se ele ganhar do Vitória, ele vai a 40, e aí fica precisando de mais 3 ou 4 pontos em 4 rodadas. Aí vai escapar. Para se ter uma ideia, Rec. E aí vai ficar ali, Chape, América, se perder para o Internacional, óbvio, se aprontar, o Vitória e o Vasco. E o Vasco e o Paraná, que já foi. Esses 5. Que é o nosso amigo aí? Pegando a parte de baixo, Rec, da tabela, a Chapecoense dos últimos 15 pontos disputados fez 6. Por isso que é 19ª colocada. O América, e por isso demite o Adilson Batista, dos últimos 15, empatou os 2 primeiros e perdeu 3 em sequência. Então fez 2 em 15. O Vitória ganhou, daqui para trás, ganhou a primeira partida dessa série de 5, empata 3 e perde 1. Então conquistou 6 em 15. Por isso também caiu tanto. E o Sport, muito ajudado pela dupla Grenal, né? Quem ajudou a salvar o Sport ou a ressuscitar o Sport foram o Grêmio e Internacional. Dos últimos 15 pontos, conquista 10 e conseguiu ter um fôlego. O Sport, 6 rodadas atrás, todo mundo dava como rebaixado. Já voltamos. Mandar um grande abraço, uma saudação enorme para o amigo Vira, lá da CIA, distribuidora de material hidráulico, que tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, além de materiais hidráulicos, também equipamentos contra incêndio, são extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é a CIA com S. O telefone 3375-3800. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando agora mesmo. E visite para saber tudo. Madelomba Casa e Construção, só material de primeira.com.br.
BR, você constrói de acordo com a sua necessidade e faz também financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Cachorro Quente do R, está aqui, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Se você nunca comeu, não sabe o que está perdendo. É hors concours. Aproveite nossa Black November. Descontos de até 50% com imóveis selecionados. Claro que eu estou falando da Central de Imóveis. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp, Central de Imóveis, tá ali, pode tirar o telefone fixo dali, isto aí. Agora, depois vão ter que colocar esses outros aqui, mas vai mentalizando em casa. Pode ficar com esse então da tela, eu vou falar os outros também. 99520-1605. Tá? Zona Sul, agora sim, vai passar aí. 99606-9162. Aí ficamos com tudo na parada aí. Tá aí o fixo e estão aí os dois WhatsApp. O da Cidade Baixa e o lá da Venceslau Escobar. Vai sair negócio, olha, imóveis com até 50%. Vamos saber mais aí, se é aluguel, se é venda, se é troca, com vantagem. Daqui a pouco o cara tem alguns caraminguás sobrando, ao invés de ganhar uma merreca no banco, vai lá e troca de imóvel, né? Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos, garantia certificada. Se você disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem mais desconto especial de 20% na linha automotiva e em 3 vezes no seu cartão de crédito. Amanhã nós vamos ter lançamentos da Insulfilme aqui. Ligue, agende instalação 30 21 23 23. O Marcelo estará aqui amanhã. Mas agora você vai falar com a Natália e agendar aí a instalação da sua película lá na Insulfilme. 996833199. A Insulfilme não tem filial, somente na Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Bem, 15 minutos de jogo, Santos e Chapecoense 0-0. O Beto já se manifestou aqui, né? Mas, O homem disse que não ficou nada aprovado contra o Antonini, gostaria que você debatesse aí, e cita até o Adalberto ele diz para ele olhar lá nos sites americanos o que tem a respeito de algumas pessoas lá do Grêmio. Tá. Ele deve olhar, já que ele defende não, tanto. Ele descobre tudo, ele já me mandou as notícias do doleiro, foi entregar o dinheiro na arena, e aí mandou aqui, disse que não foi provado nada contra o diretor, e mas que não tem as problema. matérias dão conta de quem se beneficiou foi a OAS. Mas o Grêmio tem que investigar, tu não acha? Claro, foi só Tá isso bom. que você... Só isso que eu disse. Mas onde é que tu encontrasse o tal Beto de tal aí? Não, ele mandou... Onde é que tu de Novo encontrasse Hamburgo. ele? Não, mas onde é que tu encontrasse ele Beto outro Betinho, dia? encontrei no velório do presidente Koff. Ele estava pesaroso lá? Sim, ele é gremista. Tá bom, mas então se ele é tão gremista e Ele tão é apaixonado pesaroso pelo pelo presidente falecimento... Não, mas se ele estava tão pesaroso pelo falecimento do presidente Koff, ele devia pelo menos honrar a memória do presidente Koff, que foi uma das pessoas que denunciou essa vigarice desse negócio. O presidente Koff foi na sala dele, que ele me mostrou, me chamou na sala dele, viu, Beto? Me mostrou o documento que a OAS mandou cobrando. Sabe quanto, Beto? 43 milhões de reais pelas horas extras feitas para inaugurar o estádio na gestão do ex-presidente. Chega ou tu quer mais? 43 milhões. Sabe quem me mostrou? Essa pessoa que tu fosse lá no velório chorar. Feio, Beto, feio. Tu vai lá chorar no velório do cara, e da pessoa, do cidadão, do grande presidente do Grêmio, e depois tu fica aqui dizendo essas bobagens. O presidente que tu fosse lá prantear é o que mais denunciou essa vigarice. Tanto é que não cumpriu o contrato que o ex-presidente, teu amigo, do qual tu é fã... Foi fã do presidente. Tinha assinado. Sabe por que o Grêmio hoje existe? Porque o ex-presidente Fábio Koff não entregou a renda do quadro social para a OAS, porque o ex-presidente tinha assinado um acordo que ia abrir uma conta conjunta para pagar o estádio. Então, Beto, honra lá o que tu fosse fazer, a tua lágrima que caiu lá, honra essa lágrima. José Olavo Bisol foi bem, até achei que ia vir mais forte, até achei que ia ficar me tremendo aqui. Eu estava preocupado. José já, né? Olavo Bisol, conselheiro do Inter do Convergência Colorado. Quais os próximos passos da eleição? Quem é que vocês pretendem apoiar? Ou as duas são completamente antagônicas, as posições as de vocês?
Primeiro que eu não acho que sejam antagônicas as posições. O Marcelo, evidentemente, vem defendendo aquilo que fez. E vocês estão na gestão, direto ou indiretamente. Eu preciso fazer duas situações Não, aqui e explicar. Porque eu sou do movimento Convergência e estamos na base com o Marcelo. Estamos, de novo, aliados, né, para essa eleição, mas eu participo também como membro do Conselho da Comissão Eleitoral. Então, eu tenho que ter um pouco de imparcialidade, vamos dizer assim, para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que eu também tenho utilizado esses espaços que a gente tem participado para falar sobre as eleições internacionais. Eu acho que é extremamente importante o associado participar. Dia 8 de dezembro já teve a eleição em primeiro turno, está o Marcelo Medeiros e o Luciano Davi candidatos, e dia 8 de dezembro temos as eleições aí para o associado optar tanto para o Conselho de Gestão e também para o Conselho Deliberativo. E o Inter está inovando até nas eleições. Mais uma vez o Internacional está inovando, propiciando um conforto para o seu associado, que é hoje o voto pelo aplicativo do celular. Então o Internacional, além de ter o voto pela internet, o voto presencial, e pela internet tem duas possibilidades, agora também tem o voto pelo aplicativo. Então isso dá uma comodidade. É o aplicativo do Inter ou é um novo aplicativo? É um aplicativo do Internacional. Esse que o pessoal já tem baixado no celular, esse aí logo nos próximos dias vai ter uma habilitação de um outro serviço, onde tu diz que tu queres votar por ali, tu vai receber uma mensagem SMS com código, que tu vai ter que colocar no dia das eleições, te habilitou, tu vota. Tem que ter um cuidado ali com a questão do teu número de telefone, porque uma vez tu optou por votar pela internet, tu não pode trocar de número. Tampouco tu queima a possibilidade de votar, tu não pode ir no dia lá votar. Tu vai ter que votar por aquela possibilidade. Pensa ali. bem e decide. Tem que decidir para votar. E é importante que todo mundo participe. Eu acho que com essa nova modalidade, mais gente vai participar do processo eleitoral. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre em 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. 3034-4000 é o telefone. Respeite os limites de velocidade e olha só como são lindos os caminhões da Conrad Caminhões do nosso Anderson Tosso. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Atenção! Está com dificuldades para ouvir a televisão, seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água, que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar aí no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende a avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 3224-5681, 3224-5681, audicao-rs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, amigo Bira, você encontra produtos e conexões em cobre e galvanizados e tampa de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na Santa Catarina, pertinho do Zequinha, Santa Catarina 201. Ou acesse ciars.com.br e peça seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S. E o telefone está aí na tela, 3375-3800. Marco Antônio, Douglas, sim ou não para o ano que vem? Eu sei que você é o fã número 1, por isso que é para ti a pergunta. E Maicon, você vê alguma preocupação com o futuro dele, porque não está conseguindo suportar um jogo inteiro? Olha, é que essas duas questões tem mais o Leonardo Moura, né? Sim, tem o Moura que jogou uma enormidade ontem. É verdade. Foi melhor em campo ontem, né? Foi, mas dá gosto de ver o Leonardo. Mas ele vai jogar 2 jogos na semana? Pois é, o problema... Aquele drible curtinho que ele dá e se livra com uma naturalidade do adversário, ninguém mais faz. Problema... Ele dá, pá, e já cruza. O problema, sabe o que é? É que o Grêmio precisa ter alternativas, né? E o Grêmio não teve. O Grêmio precisou
usar esses jogadores com uma frequência maior do que eles poderiam suportar. Eu acho que tanto o Douglas como o Michael e como o Leonardo Moura, eu acho que é uma questão de valores. Se os valores forem convenientes, agora são bons jogadores, sabem jogar. O Douglas talvez seja a maior dúvida, porque depois da lesão praticamente não jogou, mas eu acho que são jogadores que podem ficar. Eu vou já perguntar para o Bisol, para encerrar o programa, sobre o Damião. Só a proposta do Renato não deve ocorrer ainda nessa semana. Tem um aumento salarial e é por uma temporada. Luan e Ramiro devem viajar com desgaste físico. Léo Moura deve ser preservado e Léo Gomes tem lesão muscular e está fora. No Inter, a equipe joga às 9h, D'Alessandro fora, Wellington Silva, Potker e Rossi, mas Camilo e Juan Alano disputam a posição. Só a queima-roupa. Damião sim ou não? Damião sim. Fez a diferença quando entrou no Internacional. Até amanhã, 13h.